questão aqui da plateia. A doutora Francine pergunta especificamente aqui para o doutor Fábio a respeito do uso de outras apresentações de corticosteroides. Aqui ela fala de hidrocortisona, mas ela fala em geral. Você comparou aí, ou falou da tua apresentação, de prednisona e prednisolona. E as outras? Pois é, Mário. O que tem de escrito é com metilprednisolona na dose de 32 miligramas endovenoso. Com hidrocortisona específica, eu vou te confessar que eu não vi nenhum. Então, naquele doente que não tenha via oral ou tem algum outro problema, a alternativa é metil 32 miligramas EV. Ok, obrigado. A doutora Margarida perguntou aqui, acho que é da apresentação da Ana, quanto tempo de vitamina K a gente deve usar? Então, vitamina K a gente não costuma utilizar, porque nessa situação a gente tem uma falência do hepatócito, não é uma colestase, nem uma deficiência de vitamina, nem um uso de cumarínico. Então, é uma droga que a gente habitualmente não utiliza. Não é absolutamente contraindicada, mas não vai proporcionar nenhum benefício significativo. Obrigado, Ana. Voltamos aí para a polêmica dos 6 meses. A doutora Leila acaba colocando aqui a opinião dela que isso precisaria ser mudado urgentemente. Mas, Rogério, já está faltando fígado para os que estão na lista. Nós vamos colocar mais um grupo. Como é que vão ficar aqueles que já estão falecendo na lista? Nós temos aí 20%, 30% de mortalidade média na lista brasileira, pelo menos. Em alguns lugares a mortalidade na lista é até maior. Quanto mais candidato nós trouxermos, mais difícil vai ficar a situação. Fala disso. Mário, na verdade, o cobertor é curto, né? Não tem órgão para todo mundo. Isso aí a gente vai ficar, eu acho que nossos filhos vão ser, Carolina, todo mundo vai, daqui uns 20 anos, vão estar discutindo isso, né? Não vai ter jeito. A pergunta é se a gente deveria administrar melhor, né? Provavelmente, a gente não sabe muito bem ao certo no nosso país quanto são as curvas de sobrevida. Eu acho muito mais interessante você fazer um transplante numa hepatite aguda alcoólica no indivíduo com 40 anos do que num paciente com 70 anos, com qualquer cirrose hepática, com MELD de 48. Né? Então, isso é uma discussão que não vai ter nunca, não vai acabar nunca. Né? A conta não vai fechar, seja lá qual for. O que me gerou um pouco de estranheza, eu posso estar errado, mas eu não achei escrito em lugar nenhum da nossa norma técnica os benditos 6 meses. Então, eu queria só comentar um outro lado. Eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouco diferente para essa questão do transplante na hepatite alcoólica, mas eu comento com o Mário com frequência lá no ambulatório, a gente vê pacientes que têm uma adesão péssima. Você tinha falado, Rogério, sobre essa questão da assistência social, das visitas, né, da condição social. A gente vê com frequência pacientes que têm uma adesão péssima e não eram cirróticos por álcool. De modo geral, eu estimo que a condição social é boa, razoável, em menos de 40% dos nossos pacientes. Não sei se essa é a sua impressão, MK. Talvez até menos. E aí a gente imagina que transplantar uma hepatite alcoólica, nós vamos transplantar um doente que a gente não conhece, e cuja família também a gente não conhece, cuja condição social a gente também não conhece. Independente dele se tornar abstinente, e a gente vê até no próprio pronto-socorro, aí a gente tem pego bastante hepatite alcoólica, a condição social desses doentes é muito prejudicada. Então, a gente tem um outro fator aí, além da recidiva do álcool, né, e do desperdício eventual de um órgão que já é, né, um órgão que já é escasso, né? É isso aí. Acho que essa é uma discussão infinita, né? Como o Rogério disse, o cobertor é curto, se nós vamos privilegiar os pés ou a cabeça. Isso aí não vai ter fim, cada um vai querer de verdade
privilegiar o seu doente, assim, essa é a nossa função, essa é a nossa profissão, tentar ajudar aquele indivíduo que está na nossa frente naquele minuto. E às vezes a gente esquece de olhar a grande figura e pensar nos outros pacientes que estão com outros grupos, em outras situações. Essa é uma discussão mundial, como você colocou aí, ninguém consegue se entender direito, porque desde o começo da regra dos 6 meses lá, eu podia dizer aqui brevemente, a do Michael Lucy, né, que estudou lá a recidiva em todos os transplantados, em quanto tempo se dava, e ele chegou à conclusão, com poucos dados, na verdade, uma publicação fraca, de que 6 meses era o tempo que o sujeito recaía. E aí ele sugeriu isso, pegou, talvez a comunidade estivesse precisando de alguma regra, essa era a regra que apareceu, embora fraca, todo mundo abraçou a causa e levou para frente. Se eu não estou enganado, nós temos nas notas técnicas, não do Ministério, mas do SNT ou aqui da Secretaria, os 6 meses como estando escritos. Tá? Então, eu tenho quase certeza que isso está escrito ou no SNT ou na Secretaria de Saúde daqui.